Menina, até que enfim a gente conseguiu se encontrar para gravar as partes que faltavam do último episódio, né? Ai, pois é, menina. Fim de ano é um caos, né, para todo mundo. Corre, corre, um monte de demanda, o povo tá com trabalho acumulado. Pô, não é? Parece que as pessoas resolveram tirar justo agora no fim do ano para resolver todas as pendências. Ah, vai ver aquele negócio de não sei o que de fim de ano. Como é que fala mesmo? Aquele negócio de todo mundo querer entrar no ano seguinte sem dever nada. Resolução de fim de ano. É isso mesmo, resolução de fim de ano. Mas aqui a gente conseguiu e tá fechando a primeira temporada com chave de ouro. Pois é, com esse super episódio para ninguém dizer que ficou sem ter o que fazer no recesso de Natal e Ano Novo. Então, você tá a fim de descansar da loucura que foi 2021, ouvindo um papo de primeira? Bom, a gente diz que o melhor jeito é conferir nessa entrevista linda, concedida pela nossa querida doutora Karine Damasceno. Eu sou Desirê Daliete. Eu sou Júlia Corsi e você está no Parabólica Bahia. Com imenso prazer que hoje a gente recebe a professora doutora Karine Damasceno. É um enorme prazer recebê-la, a gente já conhece o trabalho dela e foi uma surpresa muito positiva dela ter aceitado conversar com a gente. Inicialmente ela estava meio relutante com o podcast, mas a gente ganhou ela e vocês é quem ganham para ouvi-la. Hoje a gente vai discutir um pouco com base na produção da professora Karine, que é uma produção bastante extensa, mas em vez de eu mesmo comentar sobre isso, eu gostaria que a própria professora Karine falasse um pouco sobre si mesma, sobre o que ela considera relevante na sua trajetória, para que as pessoas aí de casa escutem. Pode ficar à vontade, professora Karine, para apresentar a si mesma, em seus próprios termos. Olá, quero agradecer novamente, né, o convite para essa conversa, registrar aqui de público que é o meu primeiro podcast, então é uma experiência muito nova para mim. Eu sou Karine Teixeira Damasceno, sou uma mulher negra, nascida e criada em Feira de Santana, interior da Bahia, filha de Raimunda Teixeira Damasceno, de Josafá Damasceno. Eu tenho uma história de militância que este ano completa 20 anos. Eu começo a militância assim que inicio a universidade. Eu acho que é importante contar essa trajetória rapidamente nessa apresentação, porque essa caminhada diz muito também quem sou eu 20 anos depois de iniciar essa militância. Sou licenciada em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. É também durante os tempos de UFES que eu inicio minha militância dentro do Movimento Negro Estudantil, o NENO-UFES. Sou filiada ao Movimento Negro Unificado desde 2005 e à Frente Negra Ferense. Mais recentemente, eu fui ganha pelo Movimento de Mulheres Negras, isso data de 2013, mais ou menos 2013. Então, também faço parte de duas articulações negras, a Rede de Mulheres Negras da Bahia e do Coletivo Ivani de Santa Bárbara. Antes dessa vivência dentro do movimento de mulheres, é importante dizer, eu fiz um mestrado em História na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, pesquisando mulheres trabalhadoras, mulheres negras, mulheres pobres. Meu doutorado foi defendido recentemente, em 2019, pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. E é isso, para começar é isso. Obrigada, Karine. Muito legal você ter falado sobre essa sua trajetória, enfim, porque em geral as pessoas se prendem muito às questões acadêmicas e eu acho muito bacana você falar dessa militância. Você mencionou que você já vem há muito tempo, há muitos anos, estudando a trajetória de mulheres negras e mulheres pobres. E aí, nesse texto que a gente deu uma lida antes da entrevista, você estuda a trajetória de duas mulheres negras escravizadas e essas mulheres elas lutaram pela sua própria liberdade e pela liberdade dos seus filhos, que também foram escravizados. Então a gente queria saber se você pode contar um pouquinho da história dessas mulheres, falar quem eram elas, que momento elas viveram, quais foram as opressões que elas sofreram e como que elas tentavam lutar por essa liberdade. Porque a gente sabe que elas foram duas das mulheres que você estudou, mas haviam outras. Exato, é isso. O título da tese é Para Serem Donas de Si, Mulheres Negras Lutando em Família, Feira de Santana, Bahia, de
1871 a 1888. Então é isso, você já disse, eu sigo trajetórias de mulheres, eu busco trazer dentro desse estudo o protagonismo feminino negro na luta por liberdade. E aí então são várias mulheres cuja trajetória eu vou seguindo no tempo, sigo a trajetória dessas mulheres e também a trajetória de pessoas relacionadas a elas. Então, ao buscar as mulheres, a família aparece para mim muito forte. Então, isso é algo que perpassa toda a pesquisa. Aparece muito forte as crianças. Nem todas essas mulheres são mães, algumas são filhas, algumas são netas, mas aparece muito essa relação mãe e filho e filha. Então, Maria Pereira do Lago e Maria dos Anjos são duas dessas mulheres e têm a ousadia, eu digo ousadia porque elas estão num momento em que, até muito recentemente, o Estado brasileiro, a justiça, legislava com o objetivo de oprimi-las. A opressão ainda é algo vigente, mas alguns direitos já haviam sido conquistados por essas mulheres, pela população negra de uma maneira geral. Mas existia ainda muita precariedade. Então eu digo que é uma ousadia muito grande, mulheres e homens, e as mulheres fazem isso num número muito expressivo no Brasil inteiro. Inclusive no conjunto de documentos que eu analiso, eu encontro também um número expressivo de mulheres. Era muita ousadia buscar a justiça para mover uma ação de liberdade contra seu senhor ou sua senhora, ou suposto senhor, suposta senhora. Muita ousadia. Para quem não conhece uma ação de liberdade, só para situar um pouco, nem todo mundo é obrigado a conhecer essa documentação, inclusive entre os historiadores e historiadoras. É uma documentação judicial, é uma ação judicial em que pessoas escravizadas reivindicavam a liberdade junto à justiça. Elas moviam, em outras palavras, uma ação judicial contra esses homens, essas senhoras e esses senhores, na maioria das vezes, senhores. Claro que essas pessoas, elas não falavam de si diante da justiça. Elas eram representadas por curadores, muitos advogados, ou então um rábula, as pessoas que entendiam de leis. Luiz Gama é o rábula mais conhecido que nós temos notícia. Mas, enfim, eu não trabalho, não é o contexto de São Paulo que eu estou analisando. Só para situar um pouco mais, vou falar dessas mulheres. Então, elas são duas dentre várias outras mulheres, buscam a justiça, movem uma ação de liberdade contra o seu suposto senhor. Elas afirmavam que eram livres e estavam sendo reescravizadas por esse senhor, Joaquim Ferreira de Moraes. E elas, o que eu acho muito interessante, primeiro, essa ousadia mesmo, elas estão colocando muita coisa em risco, porque no caso de uma sentença negativa, as condições de cativeiro poderiam ser muito piores. Então, daí também a ousadia. Outra coisa é você conseguir mobilizar pessoas que tivessem coragem de ir à justiça depor contra uma pessoa poderosa, e era o caso. Então, assim, uma outra coisa que eu acho super interessante na audácia dessas mulheres é a percepção do jogo de interesse, dos conflitos, tensões na classe tenhorial. E elas conseguem, por exemplo, contar com a aliança de sua ex-senhora, que é assim que elas apresentam na justiça. Sua ex-senhora mobiliza um número grande de pessoas para depor a favor dessas mulheres. Uma outra coisa muito interessante é que Maria dos Anjos, ela aparece como escravizada, ela é mãe de uma criança, e Maria Pereira do Lago, mãe de duas crianças. Só que Maria Pereira do Lago, ela é liberta, quer dizer, ela foi alforriada e as outras pessoas da sua família, seus dois filhos, a sua companheira, a irmã, e aí estou falando inclusive de uma família que pode ser consanguínea ou não, né? Companheira de cativeiro, ela volta e se alia a essa outra escravizada para lutar pela liberdade de toda a família. E aí eu estou falando de uma família negra, que tem pessoas escravizadas, pessoas, no caso aqui, uma mulher liberta. Então elas se unem contra esse senhor poderoso, se aliam com essa senhora e elas saem vitoriosas do processo. É um dos poucos casos que eu encontro em que elas saem vitoriosas, porque é isso. A sentença a favor da liberdade não era, pelo menos na documentação que eu analiso, não foi o que predominou. Isso é importante dizer, e é importante dizer que a maior parte da população negra, a maior parte das mulheres que iam tanto à justiça, dentro do conjunto de documentos que eu analiso, se formos olhar a população negra de uma maneira geral, o número de pessoas que tinham acesso à justiça para mover uma ação de liberdade era muito reduzido. Estamos falando de uma minoria, mas a ação dessa minoria e a capacidade de articulação dessa minoria, especialmente das mulheres, com certeza foi determinante para contribuir para que o sistema escravista ruísse no Brasil. Enfim, eu acho que eu começo a falar dessas mulheres e não quero parar. Vou parar por aqui. Nossa, Karine,
É muito bom ouvi-la, né? Eu acho que vou chamar de você, ia chamar de Por senhora, favor. com respeito, mas vou chamar de você. Você apresenta esse universo muito bem, a sua tese, que aliás recebeu a menção honrosa, né, da Isso. ANBU, então é importante ser dito também. Eu queria depois que você falasse sobre ela, como foi o processo de construção, mas já que você adiantou um pouco sobre a documentação, gostaria que você comentasse um pouco como foi esse universo da pesquisa em si, porque dando uma olhada na sua tese, que a gente já conhece, que é muito bem escrita a propósito, o Obrigada. universo de documentação é riquíssimo, de várias tipologias e uma quantidade de volume bastante significativa. Então é um verdadeiro trabalho de historiadora, né? Queria que você comentasse como foi o desafio de mexer com tanta documentação diferente, quais foram as tipologias, e se pudesse falar brevemente do trabalho que originou a tese, já que ela recebeu a menção honrosa e é uma forma também das pessoas conhecerem, né? E só um grande parêntese, espero que saia logo num livro, a gente possa Está bem encaminhado para isso. prestigiar esse lançamento, de preferência já vacinados, De todo preferência. mundo. Olha, sobre a documentação, eu sigo as trajetórias a partir das ações de liberdade. Encontro essas ações no Arquivo Público da Bahia, no APEB. São 10 ações de liberdade. Certamente houve muitos outros, mas enfim, eu não consegui encontrar mais do que isso. Nessas 10 ações, as mulheres aparecem como autoras em 9 ações. E elas aparecem dupla, são 2 mulheres, 3 mulheres, 5 mulheres. Então, é assim que elas aparecem, né, nessas ações. Além das ações, eu trabalho com as cartas de alforria. Essa documentação são 342 cartas de alforria. Eu encontro no SEDOC, no arquivo aqui da universidade. Eu estou falando de Feira de Santana, acho que eu já disse isso aqui. Então, encontrei essa documentação no APEB, aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, aí eu vou conseguir perceber nesses documentos que as mulheres eram a maioria das pessoas que conquistavam cartas de alforria. O processo de conquista de cartas de alforria é um processo muito longo, que exigia muita paciência, que no final das contas poderia até não se concretizar em liberdade, mas essas mulheres conseguiam predominar entre as pessoas que conquistavam alforria, e eu acho que isso é uma coisa também muito importante de dizer. Além das cartas e ações de liberdade, eu trabalho com correspondências da província da Bahia, eu trabalho com alguns jornais que eu encontro dentro das ações de liberdade, porque tem isso também, dentro de uma ação de liberdade eu posso encontrar um mundo de coisas, cartas, bilhetes, jornais. Então, os jornais que eu encontro, os jornais locais, jornais sobre Feira de Santana, eu só encontro dentro dessas ações, então são poucos jornais. Mas eu fiz um doutorado sanduíche na Howard University, e aí, nessa experiência, o objetivo era fazer principalmente pesquisa de arquivo. Então, eu trago uma correspondência também internacional, que me permite perceber como é que as autoridades, como é que os intelectuais estavam olhando, pensando o Brasil nas últimas décadas do século XIX. E encontro jornais, muitos jornais falando sobre o Brasil, só que, claro, não necessariamente, mas enfim, o que eu observo nesses jornais, as mulheres, elas não aparecem, as pessoas escravizadas, elas não aparecem. Aparecem autoridades falando, debatendo, intelectuais, o imperador, Joaquim Nabuco, essas pessoas aparecem nesses jornais, mas que são fundamentais também para eu conseguir perceber, situar a Feira de Santana no mundo, dentro da diáspora, né? Eu trabalho também com registros de óbitos, são 377 registros de óbitos de Feira de Santana, numa região local. Também me permite saber de onde vinham as pessoas que estavam em Feira de Santana, qual era a cor dessa população que migrava para Feira de Santana. Feira de Santana é conhecida como uma cidade que atrai pessoas, né, para o comércio. É uma encruzilhada. Enfim, eu consigo perceber também quem são essas pessoas que vêm para a feira a partir dessa documentação. Trabalho com registros de batismo, são mais de 10.000 registro de batismo, de 4 paróquias de Feira de Santana, que me permite também ter um panorama do perfil das crianças, das mães. A maioria das mães que tinham seus filhos registrados eram mulheres solteiras, ou seja, os pais dessas crianças não aparecem nesse registro. A maioria dessa população, a população negra, porque eu consigo, a partir dos registros, ter um perfil racial da população de Feira de Santana, que não está, tenho que dizer, na tese, vai entrar no livro, porque a tese, já respondendo a sua pergunta, Alessandro, a tese vai ser publicada, então a cor, o perfil das pessoas que aparecem nos assentos de batismo, pelo menos das crianças, já vai poder ser verificado no livro.
Enfim, então é isso. É uma documentação realmente variada. Infelizmente, eu encontro poucas fotografias. Pelo momento, pelo perfil das pessoas que eu estou buscando, né, das mulheres. Mas, enfim, é isso. Eu tentei comunicar, socializar essas experiências, cruzando esses documentos, então, de forma qualitativa, esmiuçando a história dessas mulheres e suas famílias, e também do ponto de vista quantitativo. Acho que eu já falei sobre o livro. Eu estou fazendo justamente os ajustes finais da tese para publicar. Eu fui agraciada mesmo com a menção honrosa da U, né, que é um reconhecimento importante da tese. Já estava muito feliz, porque a tese participou de uma seleção dentro do programa de pós-graduação em História da UF. Tive um reconhecimento da banca, uma avaliação bem legal, e teve esse reconhecimento do programa. Então, eu costumava dizer que eu já tinha ganhado. E aí veio essa menção honrosa. Então, acho que foi algo que fiquei muito feliz no ano passado. E é isso, eu acho, para uma historiadora negra, isso tem uma importância muito grande. Eu acho que nós ficamos todas muito felizes. Aí eu estou falando da família, estou falando do movimento de mulheres, do movimento negro, estou falando dos professores, né, da UFBA, da minha orientadora Gabriela dos Reis Sampaio. Enfim, é isso. Karine, eu queria que você falasse um pouco sobre a ligação nominativa que você faz na sua tese e também no seu artigo. Essa escolha e não escolha dos nomes, a gente tem um fato muito importante sobre os estudos de escravidão, que é o batismo da Igreja Católica, que pega essas pessoas, mulheres, homens, crianças, e fazem um batismo com nomes católicos, nomes que demarcam, né, um poder, e essas mulheres criam novas estratégias de sociabilidade a partir também desses nomes. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É isso. Nos assentos de batismos, eu vou ter, na maioria das vezes, a informação. Eu encontro um volume muito grande, então eu também encontro um número muito grande de pessoas legítimas, que têm as crianças frutos de uma relação legítima, é fruto de um casamento, então, de uma relação reconhecida pela Igreja Católica. Então, também tem um volume muito grande nesse sentido, que cai muito em relação às escravizadas, às mães escravizadas. Então, que predomina mesmo, mais de 90% dos casos de mulheres que tiveram crianças batizadas, mulheres que aparecem como mães de filhos naturais. Então, o nome do pai não aparece. Essas crianças, elas eram batizadas, na maioria das vezes, no primeiro ano de vida, era o mais comum. Como eu já disse, mesmo no conjunto plural da população, predomina uma população negra, sobretudo parda. Os nomes são esses, de fato, como você mencionou, Desirê, são esses nomes católicos que marcam essa experiência mesmo de opressão, de tentativa mesmo, no esforço senhorial, de tentar apagar todas as marcas que informavam que essa criança, que essa mãe tem uma origem, tem um lugar no mundo que não necessariamente começa no Brasil. Então, isso realmente perpassa muito forte a documentação. Essa é a referência. Então, não consigo, a partir desse documento, ter pistas sobre outros nomes que essa criança ou essa mãe pudessem ter antes dessa experiência, de serem marcadas pelo registro da Igreja Católica através do batismo. Então, realmente, eu perco essa informação anterior. Agora, também é importante dizer que a maior parte dessas mulheres, muito provavelmente, considerando o período, né, que eu estou trabalhando, que é 1871 a 1888, a maioria dessas mulheres não eram africanas. Estamos falando já no período pós-fim, né, do tráfico internacional, né, do tráfico atlântico de escravizados, um período em que muitas pessoas eram enviadas de Feira de Santana para o Sudeste, e aí eu encontro uma população negra, mas muito provavelmente uma população nascida no Brasil. Então, eu busco as mulheres, claro que é inevitável as pessoas me perguntarem os homens, né, os homens. E eu trabalho com o conceito de gênero, cruzo, né, gênero, raça e classe. Eu sou uma pesquisadora interseccional e digo isso. Eu já fazia interseccionalidade no mestrado, só que eu não trabalhava com conceito tal como Kimberlé Crenshaw nos propõe, né? E eu acho que agora, com a tese mais madura, em contato com o movimento de mulheres negras, com as feministas negras, eu trago esse conceito no texto, eu trago essas feministas negras para o texto. Ou seja, eu digo que estou dialogando com elas. Não só vou beber na fonte, mas, de fato, eu trago essas mulheres para o texto. E aí, eu estou falando isso para também lembrar a questão do gênero. As perguntas que eu faço em relação às mulheres são perguntas que eu faço em relação aos homens escravizados, aos homens libertos, sabe? O tempo inteiro eu estou buscando os homens.
o tempo inteiro. O que eu encontro, especialmente nessa documentação da igreja, é um silêncio sobre eles. E eu digo que é uma opção, foi uma opção desses párocos, foi uma opção da igreja em silenciar a presença desses homens. Porque o fato da mulher não ser casada não quer dizer que aquela criança batizada não tivesse um pai que convivesse com ela. Ou o fato dela não ser casada na igreja não quer dizer que ela não tivesse um companheiro. Então, são essas coisas que eu observo também nessa documentação. Nas ações de liberdade, essas mulheres também aparecem sozinhas. Aí tem uma outra coisa que eu trago na tese, que é a cultura do cuidado. Porque a bibliografia da escravidão não é novidade dizer que a maioria das pessoas que conquistavam cartas de alforria eram mulheres. Isso não é novidade. A bibliografia é quase unanimidade na bibliografia sobre a escravidão no Brasil. Outra coisa que a bibliografia também aponta muito, que o cuidado com as crianças era uma tarefa feminina. Cuidado com as crianças, o cuidado com os velhos, o cuidado com os doentes. Aparece na documentação aquela mulher, no caso das libertas. Não é nenhuma documentação que eu trabalho na tese, mas a bibliografia aponta, e eu também já encontrei na pesquisa do mestrado. Aquela mulher que não está gostando é livre, está gostando do emprego e diz que vai cuidar da mãe. Porque é plausível uma justificativa como essa, porque o cuidado é feminino. E o cuidado é feminino de uma maneira geral. Isso vale para todas as mulheres. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal em que os lugares determinados para as mulheres têm essa lógica, têm essa marca. Agora, qual é a questão em relação às mulheres escravizadas? É que elas acumulam atribuições no âmbito do cuidado. Elas cuidam das crianças, das suas crianças, das crianças de outras mulheres da mesma condição que elas. Elas cuidam dos companheiros, das mães, da comunidade negra de uma maneira geral, e elas também acumulam as atribuições das senhoras no âmbito do cuidado, porque elas cuidam das crianças dessas mulheres, elas cuidam da casa, da alimentação, da limpeza, elas cuidam das próprias senhoras, dos hóspedes, dos companheiros, dos maridos, né, dos filhos dessas mulheres, enfim, elas acumulam então atribuições no âmbito do cuidado. Trago esse conceito na tese, eu proponho esse conceito, e trago esse conceito porque eu quero também desnaturalizar, eu sinto a necessidade, a partir de tudo que eu leio, dos documentos, de desnaturalizar esse cuidado feminino. Não é inerente às mulheres escravizadas esse comportamento. Elas são educadas, elas são socializadas para se comportarem é imposto a elas desde a infância. Elas vão crescendo, cumprindo esse papel. E eu estou falando, então, de cultura. Chega um momento, elas estão inseridas, estão imersas, todas as mulheres, cada uma no seu lugar. Chega uma hora que elas também acreditam nisso. Cabe a elas, sim, cuidar das crianças, cuidar de todo mundo. Inclusive, se sacrificar na hora de fazer uma opção de lutar pela liberdade. Então, a mulher, ela vai pensar, não, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que cuidar das pessoas, inclusive a opção às mulheres. Eu acho que ainda precisamos de muitos estudos sobre as fugas de mulheres escravizadas. Eu acho que ainda tem muita coisa. A presença das mulheres nos quilombos, eu acho que ainda, certamente, há um mundo de coisa para ser descobertas. E as fugas para cidades, enfim. Mas o que a bibliografia aponta é que as mulheres fugiam menos. Mas por que elas fugiam menos? Eu acho que tem a ver com a cultura do cuidado. Eu acho que tem a ver com a cultura do cuidado. Mas, enfim, é isso. E não necessariamente essas estratégias que elas moviam, como, por exemplo, as ações de liberdade, também são formas não necessariamente não, são formas de enfrentamento também. Porque Exato. Se a gente não lê essas estratégias como de forma de enfrentamento, parece que está numa passividade, cai na passividade. E aí só realmente quem lutou foi quem fugiu, foi quem foi para os quilombos. Exatamente. Entende? Então, também... Por exemplo, um argumento, né, para que as mulheres... para explicar isso que a bibliografia aponta, que eu concordo, para explicar, por exemplo, por que as mulheres conquistavam mais a carta de alforria do que os homens, um dos argumentos é que, por exemplo, as mulheres estavam dentro das casas senhoriais, isso possibilitava uma maior possibilidade de negociação desses documentos com as suas senhoras e seus senhores. É fato, elas estavam mais nesse espaço em relação aos homens escravizados. E isso, sim, potencializava essa negociação. Só que esse espaço também era um espaço que as colocava num lugar de muita vulnerabilidade. Elas estavam sujeitas a toda ordem de violência, a todos os caprichos senhoriais e dos seus amigos, dos seus familiares, né, que não necessariamente moravam na casa. Então,
o esforço delas é um esforço que estava ali sob risco e grande vigilância. Eu estou falando de proprietários, pequenos proprietários, e que muitas vezes essas mulheres, elas não tinham espaço sequer para dormir, um espaço reservado, elas estavam em qualquer canto da casa. Então, assim, o risco da violência sexual é muito forte. O risco e a concretização da violência, dos estupros. É um fato. Os castigos, a fuga poderia ser facilmente descoberta. Então, uma coisa que você falou, que eu acho que é interessante eu trazer aqui um pouco mais, que é pensar o que essas mulheres fizeram com as condições que elas tinham, que é algo que eu busco. Sim, se as mulheres, diante da cultura do cuidado, com todas essas atribuições, o que elas faziam com isso? Elas moviam ações de liberdade. Elas negociavam cartas de forria durante décadas com seus senhores. Elas lutavam por um tipo de liberdade que poderia ser talvez mais segura para si e para suas crianças. Elas lutavam por um tipo de liberdade que elas poderiam garantir a alforria para que elas e ficar junto com suas crianças, não ter que se separar, porque a resistência das mulheres em se separar das crianças é algo também muito emblemático na documentação que eu analiso. É isso. Então, essas mulheres me encantam, me impressionam muito nesse sentido, da obstinação mesmo. Isso não quer dizer que elas vencessem, como eu já disse. Na maior parte das vezes, elas nem saíram vitoriosas em relação às ações de liberdade. A maioria delas perderam na justiça. Mas elas saíram vitoriosas muitas vezes nas cartas de alforria. E é isso. Eu acho que a gente ainda tem muito também que descortinar desse passado. Eu tentei realmente dar uma pequena contribuição nesse sentido, mas eu já tenho várias perguntas que eu quero fazer a outros documentos e aos mesmos que eu analisei. Estou me contendo porque não dá para escrever outra tese e agora eu tenho que fechar o texto para o processo de publicação. Tem uma coisa aqui que eu não sei se é da Bahia especificamente, mas que é a Boca Miúda. Por estudar na UFBA, né, eu moro na suburbana, eu pego muito ônibus com muitas mulheres no trabalho doméstico, né? Então eu escuto muita coisa. E na Boca Miúda, elas têm praticamente um mapeamento da cidade de onde existem condições piores e melhores de se trabalhar. E a gente vai escutando aquilo ali no ônibus e sacando, né, que isso também é forma de enfrentamento. Quer dizer, se eu conto para minha colega que aquela patroa, aquele patrão, aquela pessoa, o empregador, explora e tem condições de trabalhos horríveis gente, isso não é passado, né, no sentido de que recentemente saíram diversos casos de maus tratos físicos, inclusive, contra empregadas domésticas, e essas mulheres estão ali na boca miúda, trocando informação, e elas conversam e sabem, e tudo isso, para mim, é enxergo como uma forma de enfrentamento. Exatamente, são as permanências na opressão e na resistência também. As mulheres que eu pesquiso são mulheres que estão muito dentro, né, há muitas que estão dentro que têm um acesso do mundo privado, senhorial, e aí essas conversas senhoriais, essas mulheres tinham acesso. Maria Pereira do Lago, Maria dos Anjos, vocês perguntaram no início dessa conversa sobre elas, e Belmira e tantas outras, essas mulheres estavam ali nessas casas, enquanto elas estavam fazendo aquele trabalho doméstico, elas estavam ouvindo essas conversas, elas sabiam o que eles pensavam sobre a lei de 28 de setembro de 1871, a conhecida lei do ventre livre, elas conheciam as preocupações e o que eles pensavam, eles e elas, pensavam em fazer em relação a essas leis. Elas ouviam essas conversas e depois elas iam à venda, e uma feira, a Feira Livre aqui em Feira de Santana, e elas passavam certamente essas informações para as pessoas que estavam nesses espaços da rua, os homens que não tinham acesso às casas como elas tinham. Então elas transitavam, elas estavam no mundo privado, no mundo da feira e no mundo rural. São mulheres que, né, transitam nesses espaços de uma forma também muito diferente em relação aos homens. E elas estavam o tempo todo articulando, o tempo todo buscando informações, passando informações. Essa sua fala, Karine, me lembrou. Eu acho que Desi e a Lê chegaram também a assistir o filme. Não sei se você assistiu. A gente teve uma proposta no grupo de estudos para debater o Harriet, né? Filme sobre a história dela. Sim. E aí tem exatamente uma. Bom, a Harriet, para os nossos e nossas ouvintes que não a conhecem, assistam o filme, leiam sobre ela, porque ela foi uma das pessoas chaves no transporte, na parte de guiar. Uma mulher que fugia e ajudava a fugir. Escravizados, exatamente, a fugir. E ela era inacreditavelmente bem-sucedida. Exatamente. Quando ela conduzia essas fugas. Só que depois que ela começa a atuar dessa forma, ela retorna à fazenda onde ela era escravizada para tentar resgatar a irmã
irmã. Eu acho que é a irmã dela, tenho quase certeza, não me lembro direito. Irmã. E a irmã diz que não quer ir. E ela acha que para ela é melhor ficar, porque ali ela consegue ter controle sobre determinados elementos da própria vida dela, ela consegue se resguardar e ela consegue resguardar os filhos. É uma forma também de preservação, nesse sentido, em vista de todos os riscos que se corria, como você mencionou, com a fuga. Exato. É uma estratégia de luta, eram várias estratégias, e dentro de cada realidade também. Essa coisa, às vezes, uma mulher com crianças, a resistência era muito grande de fugir, porque fugir com a criança significava colocar em risco um projeto de liberdade de um grupo maior, inclusive. Muitas vezes as fugas eram coletivas, porque facilmente essas crianças elas poderiam ser capturadas. E aí o retorno é muito mais agressivo. Significa uma escravidão muito mais agressiva, e o resultado, porque assim, o castigo precisa ser exemplar. E às vezes essa família poderia ser separada depois de uma fuga dessa. Uma família de mulheres, são 3 gerações de mulheres de uma mesma família, em que elas movem uma ação de liberdade, a mãe e a filha das 2 crianças. Elas movem uma ação de liberdade e perdem na justiça. E eu, vasculhando a documentação, antes da sentença sair, os proprietários já estão combinando a separação da mãe, a avó liberta, a mãe escravizada e 2 crianças escravizadas. Então, os proprietários, certos de que ganhariam na justiça, separam, combinam que cada um vai ficar com uma mãe, e um vai ficar com a mãe e o outro vai ficar com uma das crianças, enfim, com as crianças. Então, separa mãe e filha. Mãe e filhas. E certamente afasta ainda mais a avó da filha e das netas. Que existe um castigo, sabe? Claro, nem existe, claro, a morte é uma possibilidade, um castigo também muito, muito cruel. Mas é uma forma muito cruel de castigar, de separar a mãe de seus filhos, de suas filhas. E isso também era um castigo exemplar, não só o chicote, né? É muito forte, sim, a representação que essa separação tem para a própria mulher. Termos, inclusive, de um sofrimento que não acaba nunca, porque era muito difícil se encontrar novamente, reencontrar esses filhos, essas filhas, essas mães, enfim. Eu ia fazer um comentário daquela pergunta que é sobre os testes de ancestralidade, que eu acho que é, inclusive, uma alternativa para essa busca, que muitas pessoas negras estão acessando, e a gente estava conversando já tem um tempo sobre as problemáticas disso, né? Enquanto historiadores, a gente estava sempre pontuando sobre essa questão, sobre esses testes e os pontos positivos e negativos disso, mas é mais uma anomalia que o sistema escravista, mais um problema que ele entrega no nosso colo, de rastrear essas pessoas, e uma solução que muitas pessoas têm tido, têm acessado, são esses testes. Como é que você lê isso? Porque, por exemplo, eu li alguns livros durante essa quarentena que fazem um resgate, por exemplo, o Olga de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Ela faz todo um resgate da família dela a partir do nome, e ela chega até o continente africano, assim como O Caminho de Casa também, que é outro livro da Yagiassi, se não me engano, que ela também faz esse mesmo processo nominativo. Ela sai do continente africano e chega aos dias atuais, é o processo inverso. Pois eu lembrei que você perguntou sobre ligação nominativa, acho que tem a ver com essa sua inquietação agora. A ligação nominativa, eu sigo trajetórias de mulheres a partir do nome. Eu estou seguindo trajetória de pessoas que não têm, na maioria das vezes, sobrenome. Quer dizer, Maria dos Anjos e Maria Pereira do Lago, elas têm. Maria Pereira do Lago, inclusive, aparece com outro nome 2 vezes. No início ela aparece como Maria, depois ela aparece com Maria Mardina, depois ela aparece com Maria Pereira do Lago. Essa daí vai acrescentando sobrenome. Mas a maioria das mulheres, elas não têm sobrenome. Então, pense o desafio, que é você seguir a trajetória de pessoas que não escreviam os registros que eu encontro sobre si. Elas não eram elas que escreviam esses registros, eram senhores, eram autoridades. Eles que falavam sobre elas, as identificavam como achavam, como convinha, como eles compreendiam. Mesmo assim, eu consigo seguir a trajetória dos filhos e filhas também sem sobrenome, mas a gente vai, é como uma coxa de retalho, reunindo as pistas. Eu vou procurando a Maria e o senhor tal, sabe? Eu vou buscando outras pistas além delas. Para encontrar essas mulheres, eu vou seguindo o rastro também de outras pessoas. Claro que eu também acabo me deparando com várias lacunas. E aí, claro, dentro de muita pesquisa, de muita leitura, entra o exercício também de imaginação histórica, para tentar imaginar o que pode ter acontecido, quais foram as escolhas, qual o sentido das suas escolhas, o que pode ter acontecido com aquela mulher, com aquela criança, pode ter sido vendida para perto e pode ter sido vendida para longe. Ela está querendo alforria, está lutando para conquistar a liberdade porque não aguenta mais perder ninguém e quer buscar reunir a família.
que esse também é um sentido da liberdade, né? Reunir a família. A ligação nominativa, então, é um desafio nesse sentido de estar reunindo várias pessoas que tiveram suas vidas intercruzadas à vida dessas mulheres. E é viável. Com todas essas dificuldades, é preciso dizer que é possível. Não necessariamente ter tudo, todas as informações, mas é possível seguir o rastro, o itinerário dessas mulheres, desses homens. Nessa discussão mais contemporânea que você traz, de tentar buscar os ancestrais, o lugar de onde saiu, eu acho que é uma questão que nós temos, nós negras e negros temos, saber de onde viemos é uma questão que perpassa muito a nossa existência. Enfim, nós seguimos buscando, é isso. Nós seguimos buscando e as pessoas vão em torno, elas vão seguindo as possibilidades que se apresentam para seguir essa trilha de volta ao passado. Mas o fato é que a maior parte desse passado eu acho que pra gente está perdido mesmo, assim. O prejuízo do tráfico, da escravidão é muito grande. É irrecuperável. O que a gente tenta fazer é reduzir um pouco tudo que nós perdemos. É isso. Por isso que o debate sobre reparação é um debate que precisa pegar no país. É um debate que a gente precisa se apropriar, especialmente nós negras e negros, mas que toda a sociedade brasileira, pessoas não negras, pessoas brancas, a gente fala pessoas não negras, a gente está falando dos brancos, elas precisam também se incorporar nesse debate, nessa conversa, porque sobre todos nós, inclusive sobre as pessoas brancas, porque nós convivemos nesse país com toda essa pluralidade, nós vivemos e fazemos esse país. E essas lacunas marcam também o nosso jeito de estar. Então, acho que deveria interessar todas e todos. Vamos de quadro, e agora é o quadro Largue o Doce, que, como o nome já diz, é você largar o doce sobre um livro, um lugar histórico ou um personagem histórico que te toca. Puxa, um livro, vou te trazer aqui Amada, de Toni Morrison. Muito forte. Eu trago um trecho de um diálogo de duas mulheres na tese, e para mim é dilacerante. Fala desse drama das mulheres negras na relação com os filhos e com as perdas todas. Então acho que é esse, Toni Morrison, Amada. Eu recomendo, tem tradução para o português. Eu quero sugerir também um livro em português, eu não vou só... Enfim, acho que já que é assim, quero sugerir também o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, uma abolicionista, uma mulher que foi invisibilizada, uma educadora, que traz uma história que dialoga com o romantismo, dentro do estilo romântico, e que consegue usar todas as estratégias daquele estilo para se colocar contra a escravidão, para dar visibilidade, para trazer uma narrativa em que o passado, a memória de mulheres e de homens escravizados apareça. E aí eu quero lembrar aqui do personagem Susana, acho que é Susana o nome do personagem, que é uma mulher africana, que fala da experiência do navio negreiro no romance. Muito forte. Me parece que é a primeira literatura que traz a memória do navio negreiro. É no romance de Maria Firmina dos Reis, que ficou durante muito tempo invisibilizada. E um lugar, vou querer falar de tudo, né, claro. Eu quero indicar a Praça da Piedade, aqui em Feira de Santana, não é em Salvador, viu, que também tem Praça da Piedade em Salvador. Aqui, não é Piedade, Pedreira. João Pedreira, aqui em Feira de Santana, em frente ao Mercado de Arte. Nesta praça, acontece aos sábados, sempre na parte da manhã, começa por volta das 10 horas, termina por volta das 14 horas, um samba de roda. Não, antes do samba de roda, acontece uma roda de capoeira Angola, e aí eu estou falando dos angoleiros do sertão. Depois da roda de capoeira, nós fazemos uma roda de samba. É um território negro. Aos sábados, no momento não está acontecendo a roda, por conta da pandemia, mas eu acredito, estou torcendo para que no início do ano que vem nós possamos voltar aos sábados a viver aquela experiência maravilhosa aqui em Feira de Santana. A pessoa é Vilma Reis. Mulher negra do Bicana Diagonal. É isso. Uma mulher valente, uma intelectual, uma militante negra, feminista negra. É essa personalidade negra que eu quero trazer aqui. Karine, o seu olhar interseccional na sua pesquisa permitiu olhar também as mulheres brancas nessa relação de poder com as mulheres negras no processo de escravização. Como você lê essa relação? É isso. A maioria das pessoas da classe senhorial que eu encontro são homens, predomínio de proprietários, de pessoas escravizadas, mas eu também encontro muitas mulheres, senhoras que também alforriam, senhoras que se alinham a escravizadas, que têm questões
por vivenciar a própria experiência de opressão, questões com companheiros, questões com outros homens da sociedade, então elas se alinham com escravizadas. Agora também são senhoras que oprimem. Quando eu falei ainda há pouco sobre o acúmulo de opressões, quando eu falei sobre cultura do cuidado, eu falei que as mulheres elas acumulam atribuições. Então, vivenciando a experiência de opressão por serem mulheres, senhoras, elas oprimem porque elas estão num lugar que é o senhorial, o da classe senhorial. Então, assim, elas usam, inclusive, de um saber feminino que só elas têm em relação às mulheres. Tem um olhar sobre o comportamento feminino negro escravizado que só as senhoras vão ter, porque em alguma medida elas compartilham. Quando eu falo de cultura do cuidado, por exemplo, elas compartilham desse valor do cuidado com os filhos. Então, elas jogam também com isso na hora de conceder uma carta de alforria. Elas sabem da resistência que uma mulher que recebe uma carta de alforria vai ter em deixar sua filha e seu filho em cativeiro. Quando uma senhora faz isso, os senhores faziam muito também, mas quando a senhora faz isso, só falando das mulheres, elas sabem, mais do que os homens, que essas mulheres vão ficar por ali, elas vão ser libertas e não vão ser, que elas vão ficar por ali, que elas precisam estar de olho, cuidando como podem de seus filhos e filhas, e de alguma forma elas vão estar ainda vivenciando a experiência do cativeiro. E eu encontro, que é importante dizer isso, eu encontro alianças pontuais entre senhoras escravizadas, quando elas se unem, por exemplo, diante da justiça. Elas têm interesses, cada um no seu, as mulheres a liberdade para si, para os seus e as suas. Essas senhoras poderiam estar reivindicando o direito a propriedades que perderam depois da morte do marido, ou porque o marido está preso e ela está passando necessidade, elas estão irritadas com aquela situação e alforriam a escravizada. Enfim, eu encontro essas situações que mostram insubordinação das senhoras e a aliança delas com as escravizadas que se aproveitam dessas situações também. Então, eu encontro alianças pontuais. Isso não quer dizer que não possa ter existido relações de afeto, de carinho entre elas. Eu não descarto isso. Mas o que eu identifico são alianças pontuais entre essas mulheres escravizadas e senhoras, com a grande maioria que aparece mulheres brancas. Que o que chamou a atenção para a gente, que na leitura do seu artigo, é que a senhora ela não era letrada. Tem uma parte da documentação que fala que ela não era letrada. Então, isso chamou a atenção também, né? Porque diz respeito também a essa sociedade patriarcal, como o seu olhar interseccional permite não colocar a categoria universal de mulher e fazer os recortes e as incisões necessárias para poder visualizar essas mulheres negras nesse contexto. Exatamente. A maioria das senhoras, das mulheres senhoras daquela época, da população brasileira de maneira geral, o analfabetismo era muito grande, inclusive entre os homens. Mas em relação às mulheres, então, aumentava ainda mais. Isso vale para as senhoras. Então, no caso da ex-senhora das Marias, ela pede para escrever uma carta de alforria. Então, ela realmente está colocada ali que é uma mulher que não escreve, enfim, analfabeta. Isso era muito comum para a época. Se você vai olhar para as mulheres escravizadas, eu não encontro. Tem uma delas que eu suspeito que talvez fosse alfabetizada, que é Belmira. Ela viaja para uma outra cidade e ela escreve, ela manda um aviso dizendo que não pode chegar no dia que combinou. Eu não sei quem escreveu aquele documento. Eu suspeito que pode ter sido ela, mas eu não sei. A princípio, todas as mulheres, e ela diz, inclusive ela diz que é filha de seu ex-senhor. É uma mulher que diz ser filha de seu ex-senhor. E ela está reivindicando a liberdade com esse argumento, que teria sido alforriada. Enfim, é uma história também muito interessante, a história de Belmira, que aí entra na discussão sobre violência sexual, que é algo que também perpassava a vida das mulheres escravizadas. E que a bibliografia ainda aponta muito pouco também. Eu acho que trata muito pouco disso. É um tema delicado, fato. Eu acho que nós estamos cada vez mais interessadas em tratar disso, porque são questões também que dizem sobre o que nós somos como sociedade hoje, em relação também a esse aspecto da violência, em relação ao feminicídio, a naturalização da violência que as mulheres, especialmente as mulheres negras, sofrem, a responsabilização da vítima pela violência sofrida, pelo estupro que é sofrido por essas mulheres. Enfim, acho que a gente vai caminhar. Algo que eu estou buscando, inclusive, agora. Eu sou uma das pesquisadoras que, no momento, estou dedicada a isso. Quer dizer, estou dedicada também a isso, principalmente a isso nesse momento. Eu estou fazendo o ajuste da tese, mas eu estou no pós-doutorado. No pós-doutorado eu investigo justamente isso, a questão da violência sexual vivenciada pelas mulheres, especialmente as mulheres negras, no finalzinho do século XIX, pensando na Bahia, não somente Feira de Santana agora. Eu acho que essa questão que você traz, Karine, é super importante. Fazendo um link com a pergunta que a Lei ia fazer,
mas que eu queria já introduzir um pouquinho, que é essa dosagem que a gente precisa fazer ao falar sobre o processo de escravidão, ao falar sobre violência, porque hoje a gente trabalha com a noção de violência, mas também de agência, no sentido de autonomia. Então, hoje, os negacionistas têm se apropriado muito do discurso da agência e parece que a violência estava só flutuando ou somente em situações específicas, como se não todo o processo fosse violento. Então, os negacionistas têm se apropriado bastante dessa noção da agência e de praticamente as pessoas escravizadas eram super-homens e super-mulheres e esquecido dessa noção da violência que a gente tanto bate, tanto debate, tanto pontua. Eu acho que é um preâmbulo para a pergunta de Alê sobre negacionismo. Primeiro vou comentar, né, porque eu fiquei quietinho, mas eu fiquei bastante provocado positivamente por ter aprendido aqui com Karine, assim, eu já conheço o trabalho dela. Eu também estudo Feira de Santana, Karine. Inclusive, uma memória aqui de bastidores, eu fui, na época da graduação, estagiário do SEDOC. Encontrei com você por lá, pesquisando. Né? Pesquisadora real. O que é bem curioso, né? Porque nós, historiadores negros, não contamos com bolsistas para coletar as nossas fontes, né? Então, não é incomum que a gente seja encontrado pelos corredores do arquivo. Então, me lembro de você lá, toda bonita, escrevendo, pesquisando, e eu peguei documentação para você. Mas voltando à pergunta. Daisy trouxe um preâmbulo, assim, perfeito, nunca erra. E aí eu sigo nessa mesma direção. Que, ultimamente, os negacionistas eles têm tentado recontar passagens da história da escravidão de uma maneira mais particular, mas, assim, não só a escravidão negra, mas a escravidão indígena e a história das mulheres em gênero, né? O campo, no caso, o qual eu me situo. Então, tem havido uma tentativa de revisão, no sentido péssimo do termo, né? Desse passado. E um dos pontos dessa revisão é que diminuindo aí o peso da escravidão na vida das pessoas negras no passado e no presente. Então, diante disso, sem entrar em necessariamente polêmicas, mencionando nomes, como você tem avaliado, Karine, como uma das autoridades na temática, como você tem, então, avaliado esse impacto do negacionismo na história pública? A gente está perdendo o debate para essa galera? Será se a gente consegue competir, né, trazendo a documentação e as leituras bastante circunstanciadas? Ou a gente está perdendo o debate? A segunda parte da pergunta, pensando que é um combate pela história, parafraseando esse título bastante clássico dos análises, quais seriam, então, as estratégias que a gente poderia lançar mão para ganhar esse debate na historiografia da escravidão? Aí, depois que você responder essas duas questões, eu faço essa última, porque essa eu tenho muito interesse de ouvi-la falar sobre. Na verdade, eu tenho muito, porque como eu não sou da área da história da escravidão, tenho muito interesse de ouvir os historiadores e historiadoras, sobretudo os negros da história da escravidão, sobre essa questão aí dos debates sobre resistência, agência e tudo mais. Mas, para início de conversa, vamos ficar nessas duas primeiras. Como é que você avalia e quais seriam as estratégias em que você lançaria a mão e tal para fazer esse debate? Você está falando de uma conversa pensando no campo da história, no ofício do historiador, da historiadora. Mas a gente não pode pensar uma estratégia ou a leitura do que está acontecendo restrita a esse espaço da produção acadêmica na área de história, ou na academia de maneira geral, sabe? Porque não só os historiadores estão vivenciando essa questão. Eu acho que a gente tem que pensar para fora disso, para além disso. O crescimento do negacionismo no Brasil é o recrudescimento do racismo. É uma resposta justamente ao nosso avanço, ao acesso que nós, negras e negros, víamos tendo nos últimos, e aí eu vou dizer, 20 anos. Acesso à educação. É uma resposta às ações afirmativas. É uma resposta à Marcha de Mulheres Negras que aconteceu em 2015. Que a Marcha de Mulheres Negras, e aí eu sou uma militante do movimento negro, eu não consigo fazer leitura deslocada do modo como o movimento negro influenciou para a mudança da historiografia desde a década de 80 e como o movimento negro vem influenciando até os dias de hoje no que tem acontecido no Brasil, do ponto de vista da produção acadêmica, no campo da história,
do ponto de vista do crescimento, da visibilização dos negacionistas, da chegada real ao poder. E aí eu estou falando mesmo do presidente da República e todos que vêm com ele. Ministros e aquele Congresso com aquela cara também negacionista, em grande parte. Mas eu acho que isso é uma resposta a esses avanços que tivemos. E não estou falando de avanços que vêm de cima para baixo, não. Eu estou falando de avanços que vêm a partir de uma luta muito grande, travada, principalmente de quem está fora da universidade. Travada por gente que sabia que não iria nunca esquentar um banco na universidade. Para que nós possamos estar fazendo isso. Nós fomos muitas e muitos, nesses últimos 20 anos, tem entrado na universidade e tem feito pesquisa acadêmica. Nós, negras e negros, estamos disputando o direito de contar esse passado. Então, é uma resposta a isso. Nós, negras e negros, estamos escrevendo e cada vez mais citando pessoas negras que também escrevem. É uma resposta a isso. Nós temos um lugar de escrita que é diferente desses homens e dessas mulheres que negam a escravidão, que negam a opressão que ainda permanece no Brasil. A gente está disputando desse lugar que é a academia e fora da academia também. Eu acho que nós estamos disputando com muita força. Eles precisam se reinventar constantemente. E nós estamos nos reinventando também de um lugar de grande vulnerabilidade. Não podemos esquecer. Eu fico muito crítica à minha própria prática e à prática dos meus companheiros e companheiras de militância, né, em relação às coisas que a gente não consegue responder. Mas o fato é, uma companheira estava me lembrando hoje pela manhã, Ivani de Rodrigues Santa Bárbara, dizendo assim, o lugar que nós estamos é de grande vulnerabilidade, você não pode esquecer disso nunca, Karine. E, enfim, às vezes a gente precisa ouvir de alguém mais velho do que a gente, que viveu mais, que viveu a ditadura militar, sabe? Dizer isso para assim, a gente está aqui resistindo, fazendo o que é possível. E vamos continuar fazendo. Eu acho que a gente, é isso, nós vamos continuar avançando, não voltaremos mais para a senzala. Essas pessoas perderam. Nós estamos aqui hoje, produzindo conhecimento científico. Nós estamos fazendo com que outras, e aí eu estou falando da minha produção, mas eu também estou falando da produção de Tiana Brito, estou falando da produção de Maiara Santos, eu estou falando da produção de Flávio Gomes, de Robério Souza. Então, são muitas e muitos que estão aí avançando, orientando, pensando aqui dentro do campo da educação, orientando, fazendo as nossas aulas, comunicando para além da academia, agora com essa conversa que nós estamos fazendo via, né, podcast. São estratégias também que estão sendo pensadas e colocadas em prática. Eu sou de uma geração mais velha do que vocês, eu falei o quê? Eu tenho 20 anos de militância. Eu sou uma historiadora negra, então eu tenho que dizer que eu tenho 43 anos. Entendeu? Eu tenho que dizer que eu tenho 43 anos. Não é fácil seguir a trajetória acadêmica, então não ache que eu tenho 30 anos. É importante dizer que não é a maioria de nós, não chega no doutorado aos 30 anos. Então, isso tem uma importância política em dizer que eu tenho 43 anos e que eu defendi o doutorado com 41. Então, isso tem uma importância que eu não posso me furtar para que as pessoas não saibam a minha idade. É importante dizer isso. E graças à luta, a minha luta e luta de gente, porque eu estava na luta pelas cotas, e a luta de pessoas que vieram antes de mim, é que muita gente negra está entrando na universidade com 17 anos, com 18. E aí vai chegar no 5. Se quiser fazer doutorado, vai chegar muito mais cedo do que eu cheguei. E vai ter muito mais qualidade de vida, porque vai conseguir construir estabilidade, segurança, muito mais jovem. Então é isso, nós estamos construindo, eles perderam. Muito bom, assim, eu fico particularmente tocada, às vezes também, como historiadores negros. Eu sempre penso, assim, claro, eu acho que não existe uma única experiência, uma única condição negra, mas, por outro lado, ouvir outras historiadores e historiadoras negras nos animam também, né? Já que a gente não conhece a nossa ancestralidade mais antiga, que a gente conheça essa menos antiga e mais próxima da gente. São essas historiadoras que você citou, que, para mim, no caso, um jovíssimo historiador é inspiração sem dúvida. Só para comentar, porque eu acho que a gente não pode perder a oportunidade nunca de comentar isso, de fato, a sua trajetória, se comparada às historiadoras brancas, inclusive da escravidão, ela é marcada por essa dificuldade de inserção. E essa dificuldade de inserção reflete a própria experiência do racismo na sua própria trajetória individual, né? Se hoje, inclusive, eu terminei o mestrado muito mais jovenzinho, a maioria de vocês,
vocês, é porque vocês antes demoraram muito para fazê-lo. Exato. Então, eu acho que talvez eu vá para o doutorado, termine com menos de 30 e poucos, Aí, ó. caso eu consiga entrar. Mas eu só vou poder fazer isso graças a vocês. Exatamente. Às vezes, uma geração mais, inclusive, ligada à internet, às mídias sociais, é um pouco até arrogante e esquece desses passos todos que, inclusive, não eram digitais, mas é importante registrar que essas historiadoras mencionadas por você, Karine, e grupo também do qual você faz parte, são os que permitiram, com muita dificuldade, que a gente consiga ter passos, né? E aqui vou citar um que eu gosto muito, que é o professor Alberto Heráclito também, que é um historiador negro que muito me influencia, né? Historiador baiano. Foi com base, inclusive, nos passos de Beto sobre a pesquisa sobre relações de gênero, que eu teci um pouco dos meus trabalhos. Mas voltando, só para encerrar e não deixar você cansada, né, com as questões. Começa, tá boa. Os novos estudos, e você é uma excelente representante dessa história social da escravidão, eles têm pautado em conceitos que são muito caros. Os de agência, mas especialmente os conceitos de resistência. E como a população negra bastante diversa conseguiu se reinventar e sobreviver diante das adversidades. Porém, essas leituras feitas por alguém mal intencionada têm levado a ver o passado escravista como muito simples, cheio de escapulidas, fugas, como um mundo muito mais simples para pessoas negras resolverem seus problemas. Como você vê isso? Você acha que está no momento da gente relativizar a ideia da agência absoluta da população negra e voltar a pensar em questões mais estruturais relacionadas à violência da escravidão? Será se seria, no caso, um momento de rever o paradigma da agência, incorporando essa dimensão mais pesada das estruturas? Esse é um papo bem historiador, mas tem ficado bem forte nas redes sociais, porque volta e meia você vê uma postagem dizendo, olha, a escravidão foi ruim, nossos ancestrais sofreram e morreram e ponto. Tem esses. E há outros, não, nossos ancestrais lutaram, criaram artimanhas e venceram o cotidiano, pelo menos, e ao fim e ao cabo ajudaram a pôr fim na escravidão. Então há essa discussão aparentemente bastante complexa e sofisticada. Por exemplo, agência é um conceito especialmente de língua inglesa, para quem está ouvindo a gente, e é basicamente a ideia de que os sujeitos sociais, né, as pessoas de verdade, se movimentam no universo, fazem escolhas, obviamente constrangidas, ninguém tem a possibilidade de escolher livremente, como se fosse um fast food da vida, mas dentro dos constrangimentos. E a agência é esse movimento das pessoas. Normalmente, às vezes, as pessoas escrevem em inglês, inclusive, mas já tem se tornado até popular, porque eu já vi postagem no Twitter, postagem no Instagram usando a palavra agência, agenciamento, o pessoal tem usado também. Para fechar a questão, professora Karine, então como você vê esse debate aí em torno da agência versus estrutura, peso da escravidão ou afrouxamento da escravidão? O seu trabalho é uma excelente contribuição nesse debate, né? Não só excelente, mas quente da hora, porque recentíssimo. A gente ainda está além do seu trabalho. Exato. O que eu trago na tese muito forte, que é o objetivo mesmo da tese, é trazer o protagonismo das mulheres, né? As mulheres, essa é a agência, trazendo esse protagonismo, tentando trazer o máximo possível do que eu consigo recuperar desse passado. Trazer a agência é fundamental, é importante, mas de nenhuma maneira a agência vai diminuir o peso da opressão. A agência das mulheres escravizadas, dos homens escravizados, das pessoas libertas, isso não quer dizer que elas não estejam enfrentando uma estrutura racista. Trazer esse protagonismo, a força, a potência, não quer dizer que elas não estejam enfrentando essa estrutura. Que agora a sociedade brasileira consegue compreender como estrutural finalmente. Mesmo assim, na maior parte das vezes é falácia. Porque na prática, né, das relações, das ações, das políticas, isso não necessariamente aparece, mas enfim, já é um avanço. Então, eu acho, primeiro isso, eu acho que já faço parte de uma geração, e vocês vão fazer muito melhor, estão fazendo certamente muito melhor do que eu fiz, que estar mais atenta ainda, não que os nossos professores não estivessem, mas eles tinham um papel a cumprir, que era demonstrar, eles não usavam essa palavra protagonismo, como eu uso tanto, né? Mas de mostrar a agência, esses sujeitos, o que pensavam, o que sonhavam, trazer isso à tona, demonstrar que as pessoas escravizadas não foram estagnizadas pela escravidão, que elas continuavam vivas, pulsantes, pensando e agindo. Eu acho que a minha geração, acho que ela consegue, com tudo isso que acumulou dessas leituras, talvez estar mais atenta a essa questão das estruturas. Tentar casar essas duas coisas na pesquisa
pesquisa. A gente tem a obrigação de avançar nesse sentido, pelo menos. Isso é uma parte da pergunta. Outra coisa é que a agência, ela não pode de nenhuma maneira ser lida como algo que nega a opressão. Essa coisa da cultura que você perguntou. E tinha mais uma outra coisa que eu queria falar e, enfim, me escapou. Realmente, agora eu não lembro. Foi ótimo, porque aí você recuperou também uma outra noção, que eu acho que essa já ficou até mais popularizada. Eu adoro quando essas expressões ficam popularizadas, que é essa ideia de protagonismo, né? Que é bem fácil de entender. Sabia que é uma coisa que incomoda? Por que falar de protagonismo escravo? Tudo bem, o termo protagonismo não era tão usado assim, mas agência escrava, porque assim, o que a gente tinha até então? Uma produção sobre quilombo, sobre a experiência das pessoas escravizadas, em que falavam dos escravos, mas as mulheres elas apareciam ali, quase como coadjuvante, muitas vezes, inclusive da luta por liberdade. Quando eu venho com essa coisa do protagonismo, eu sinto que existe um certo incômodo, mas os homens estavam protagonizando, estava falando disso o tempo todo, do protagonismo dos homens. Só que agora eu tô colocando na cena, eu não sou a única, Juliana Farias, Railma Santos, que está escrevendo a tese de doutorado, que traz essa presença feminina mais evidente no centro da análise. Existe incômodo, mas é protagonismo de gente. A experiência das mulheres, de escravidão vivenciada pelas mulheres, não era a mesma coisa da experiência vivenciada pelos homens. E a luta pela liberdade também tinha diferença. É isso que a gente está dizendo. Mas eu acho que a gente também ainda está num processo de trabalhar esse protagonismo feminino de forma mais... sentir mais à vontade de ler sobre isso, de falar sobre isso. E isso não significa invisibilizar os homens. Isso não significa negar solidariedade que essas mulheres tiveram a partir de outras pessoas, da relação com outras pessoas. Não nega isso. É só colocar no seu lugar, no lugar certo, o papel delas. Porque elas eram as principais protagonistas da luta pela própria libertação. O que é que há de estranho nisso? Por que elas teriam que ser coadjuvantes na própria luta por liberdade? Eu não sei, não entendo. É isso. Ou como se toda pesquisa também tem escolhas, né? Nossas escolhas de pesquisa dizem respeito com a nossa subjetividade, com as nossas fontes. Essa crítica é muito pesada, eu também acho que é uma crítica pesada no sentido de não compreender, e é só para historiadoras negras, eu sempre levo isso em consideração. Às vezes as pessoas fazem pesquisas super recortadas, super específicas, e ninguém fala nada. Aí quando você vai fazer uma pesquisa direcionada, porque sua documentação, inclusive, está gritando, está dizendo isso, aí você não vai fazer porque é o quê? Recorte, é uma experiência, é subjetividade demais. Porque vai dizer porque eu sou mulher, sabe? Que então aquela questão é menos relevante, porque eu sou mulher negra, porque eu sou mulher negra e militante. E você então, tem que falar muitas pelo desconfianças que a gente enfrenta. Exatamente. E aí isso faz com que a gente acabe se cobrando também muito, né? Porque a gente também se defende. A gente precisa se defender. E é uma forma da gente se defender, inclusive, exigindo mais de nós mesmas. Isso também é muito cruel. É muito cruel porque uma tese precisa ser só uma tese. Eu só roubando aqui o lugar de vocês, mas só para dizer que é isso que eu observo, Karine. A sua tese é para ninguém botar defeito. Mulher, é tanta documentação, é tanto esforço de lançar questões, que eu fico pensando, será se fosse um doutorando branco, ia se propor a tanto? Será se a tentativa de explicação do passado ia ser com tanto interesse, com tanta preocupação, inclusive uma preocupação metodológica, né? Porque eu li a sua tese, apesar de não ser do meu recorte, né? Eu adoro aquilo da Feira de Santana Encruzilhada, achei uma sacada belíssima. E aí eu fui observando que é um esforço enorme de levantar questões, e muito pontuada em metodologia sofisticadíssima. Não tem nada ali que deponha contra a sua militância. Muito pelo contrário, é um trabalho politicamente engajado, mas cientificamente pautado, de modo que não há uma cisão entre as duas coisas e que o trabalho não vira um panfleto. Muito pelo contrário, é um trabalho que mas eu tive... Isso tudo foi pensar. Eu pensei tudo isso que você falou aí, eu pensei sobre tudo isso. Eu vivi, eu senti tudo isso que você falou, todas essas preocupações e todas essas desconfianças que eu também já mencionei aqui. E isso fez com que eu botasse tudo isso na balança na hora de fazer os esforços, né, que eu fiz para fazer a pesquisa, a preocupação com a narrativa, com a questão metodológica, a escolha teórica, eu tinha que ter muito cuidado,
porque era uma militante também fazendo essa escolha. A gente ainda lê muito pouco essa bibliografia feminista, negra. Então, eu tive, por exemplo, as feministas. Como é que as feministas negras entram no meu texto? Eu estava pensando sobre isso até para trazer para essa conversa. Ela entra, tem dois critérios. É a primeira vez que eu digo isso numa atividade, numa live, numa comunicação, eu nunca falei sobre isso assim. Eu tenho dois critérios. Eu trago a teoria feminista negra, trago várias autoras feministas. Agora, qual é o critério? Dentro da minha narrativa, que você começa a perceber na minha narrativa na introdução, a década de 80 é uma década muito importante. E essa década vai influenciar muito nas mudanças da historiografia a partir desse período. Nós escolhemos isso hoje, felizmente, embora precisamos avançar ainda muito. Então, essa bibliografia tem muita... As feministas negras escreveram muita coisa nessa época, e que até ontem ninguém lia. Só o movimento negro, o movimento de mulheres negras. Nem tanto o movimento negro, o movimento de mulheres negras. As mulheres negras dentro do movimento negro. Enfim, esse é um critério, então. Essa década, eu faço esse histórico desse momento, recupero esse processo, recuperando e valorizando também a contribuição dos historiadores como João José Reis, como Silvia Lara, como Sidney Chalub, Robert Slenes, dessa geração. Maria Odila. Então, mas aí eu vou trazendo esse diálogo e o debate que essas mulheres faziam para esse momento, debatendo, discutindo a bibliografia, discutindo o feminismo negro, discutindo a luta por liberdade. A gente está vivendo uma redemocratização do Brasil, a crítica ao movimento negro. Eu trago isso na introdução. Essa bibliografia vai me alimentando também para eu estar pensando as questões que me levam para o século XIX. Esse é um critério, pensar esse período. E outro, a produção feminista negra, que se refere diretamente ao século XIX. Eu não cito, eu tenho uma preocupação, um cuidado, de não citar a teoria feminista negra por citar no texto. É um texto que faz uma referência, que faz uma leitura, que tem autoras que têm um escrito sobre o período que eu pesquiso. Não necessariamente historiadoras. É interdisciplinar essa busca. É totalmente... Nossa, Karine, isso mesmo. É só para falar que é isso mesmo que eu senti. Eu acho que eu comentei com algumas amigas historiadoras negras também, que essa é uma das primeiras teses em história social da escravidão que chama de verdade essas feministas, que em sua maioria são de outras áreas, a maioria não são de fato historiadoras como você, portanto não tem esse trabalho com a documentação, são mais ensaios, textos seminais, mas que são insights muito interessantes e que você faz de modo que não fica uma coisa citar por citar, né? Tem uma consistência e eu acho que isso ilumina um pouco de como usar, de como fazer isso em história social, que é o que a gente faz aqui, né? Todo mundo. É isso mesmo, lindo isso que você está falando, porque eu acho que as meninas e os meninos que queiram escrever um trabalho de história e que queiram usar e que devam usar as intelectuais negras, que o façam nessa direção. Porque, de fato, tem havido mesmo um movimento de incorporar as referências negras. Mas nem sempre tem havido essa preocupação de fazer a contextualização, de fazer as pontes, enfim, achei perfeito isso que você falou. O primeiro episódio que a gente fez no podcast foi com Maiara. Sim, eu vi. Eu vi. E aí a gente fez questão já de, na introdução, demarcar esse lugar, assim, sabe? Que é um pensamento das feministas negras, né, que foi se apropriando dessa experiência e teorizando em cima disso, com pouquíssimos recursos, e é uma teoria que tem chegado a gente de forma física, né, nos livros agora, mas que quem é das antigas sabe que livro... Outro dia eu estava olhando e-mails meus de 2013, e eu trocando e-mail com minha amiga, e ela mandando vários textos, assim, com a tradução meio atravessada, mas a gente já lia isso em 2013, gente. Vários e-mails com PDF, Angela Davis, tudo isso, assim, ela já mandava para mim por e-mail, a gente trocava bastante, e é como você falou, o movimento negro sempre fez essas leituras, as mulheres negras sempre fizeram essas leituras, né? A academia tem se apropriado cada vez mais disso, a gente tem que estar atento. Essa primeira temporada a gente está falando sobre o conceito de diversas... Tem trabalho de química, vai sair agora em novembro, tem um trabalho de Vicky que está propondo teoria, velho, ela está criando um método de ensino para falar de mulheres negras, Vicky acabou de se formar, sabe? Então, isso para a gente é muito valioso, assim, sabe? Demarcar esse espaço, esses trabalhos desses pesquisadores, isso é muito importante mesmo, assim. Aqui uma coisa que eu queria falar também da tese, quando você estava falando, Alessandro, dessa coisa, né, elogiando muito a tese, Alessandro,
E você também, Desirê, acho que mencionou. Quando eu falei sobre defender, né, da gente precisa se defender, essa nossa escrita é vista sempre com muita desconfiança. Mas eu estava lembrando ali que quando eu estava escrevendo essa tese, a gente estava vivendo um momento muito difícil no país, que era o momento do impeachment. Foi um momento de muita angústia para quem tinha noção do que a gente estava correndo risco de perder se aquele impeachment de fato acontecesse. Nós estávamos certas e certos, aquelas pessoas que compreenderam ali no que poderia dar o impeachment. Aliás, a gente não tinha noção que ia dar tão ruim, porque deu em Bolsonaro. E que não se previa Bolsonaro ainda. Foi uma coisa que não estava no script dos golpistas. Então, assim, eu escrevi essa tese, então a sensação que eu tinha, eu cheguei para a rua, já tinha saído mais da rua e tudo mais, eu continuava me posicionando, mas eu já não estava mais tanto nas atividades públicas. Eu estava morando em Salvador na época, eu participei de todas as manifestações naquele momento contra o impeachment, aconteceu o impeachment, e eu estou escrevendo a tese, fiz o sanduíche, voltei, teve a campanha toda, aí eu já estava mais reclusa, mas também me posicionei online na maior parte das vezes, cheguei para atividade de rua, mas muito pouco, já estava muito pegada na coisa da escrita, e precisava defender no prazo e tudo mais. Era importante. Do ponto de vista financeiro mesmo, a bolsa ia acabar, eu queria fazer um trabalho digno e queria defender no prazo o máximo possível. Mas eu escrevi, a sensação que eu tinha é que o mundo estava desabando sobre a minha cabeça. Eu aqui, o mundo caindo, sabe? Então, assim, era muita angústia, muito desespero. Nem sempre dava para produzir, porque tinha que ir para a internet fazer postagem, aí eu tinha que fazer conversas, articular. Mas, então, foi um momento de muita angústia. Eu acho que eu só consegui escrever essa tese porque o tema era esse, as mulheres negras. Se eu estivesse falando de outra coisa, eu não sei se eu conseguiria dar conta de garantir uma pesquisa. Como ficou? Tinha muita coisa que eu gostaria de ter feito, mas eu tinha um prazo reduzido. Como ficou? Não teria ficado, não teria ganhado menção rosa, não teria sido bem avaliada pela banca, eu não estaria gostando tanto do texto, mesmo que eu tenha várias críticas já, várias coisas que eu acho que a gente começa a perceber fazendo a crítica no próprio trabalho. Se o tema não fosse esse, porque era uma responsabilidade com essas mulheres mesmo, assim. Elas me sustentaram, assim, para que eu seguisse a responsabilidade com esse passado, cuidado de contar essa narrativa, o cuidado de cruzar esses documentos todos, de não abrir mão de tudo que eu consegui reunir, de não deixar nada para trás. E aquele momento era porque o tema eram as mulheres negras, isso dizia muito sobre mim, claro, diz muito sobre mim, diz sobre o que eu quero para esse país, quero para as mulheres negras que estão por vir. Foi o que me segurou a minha onda para escrever esse texto, porque foi num momento muito difícil, e a gente nesse momento de escrita nós ficamos também muito vulneráveis, muito sensíveis, ninguém escapa. Então, enfim, deu tudo certo nesse sentido, o texto saiu e a gente está enfrentando o que nós estamos enfrentando e vamos vencer. Temos que acreditar nisso, né? Eu também, eu só tenho a agradecer, foi muito rico, foi muito importante ter você, Karine. Para a gente, para mim, em vários momentos aqui eu me emocionei de estar ouvindo você, de estar ouvindo toda essa trajetória importantíssima, mas também a sua produção, que a gente bate muito nessa tecla, não é só ser por ser, né? A gente não está chamando Karine só porque você é Karine, mas também por sua produção, pela sua relevância dentro da área. Então, para a gente isso é muito importante. Só agradecer mesmo, foi muito bom, foi muito rico mesmo. Eu também agradeço, né? Mais brevemente, porque eu já falei demais, aprendi bastante e foi muito bacana, adorei o clima, que para mim foi bastante descontraído e teve uma química muito legal entre nós três, né? Nós três, que eu digo assim, nós com você, né? Sim. A gente também estava com esse receio, acho que deu tudo certo. Deu tudo certo. Porque até então a gente havia entrevistado pessoas que eram do nosso círculo, né? Que a gente estava até comentando isso, a gente não tinha chamado ainda uma doutora de fora, a gente só tinha chamado nossos amigos, e aí era mais fácil. Mas foi muito bom. Obrigado, Karine. Eu que agradeço, eu acho que também o clima foi muito bom para meu primeiro podcast. Acho que eu falei demais, foi coisa. Eu estou compartilhando também muita coisa com vocês, porque eu estou muito à vontade, porque eu acho que a proposta de vocês é muito... Não fui ganhando pelo podcast, mas dá para ver que é uma proposta de gente que tem um compromisso sério, sabe? Com visibilizar mulheres negras, por exemplo, visibilizar essa produção. Não vai ser mais como antes, nós não vamos mais ser invisibilizadas como Beatriz foi, como Lélia foi, sabe? Nós não vamos, vencemos também nesse aspecto, porque nós estamos na academia propondo as leituras dos nossos textos, tem gente fazendo podcast, nos entrevista, então a invisibilidade nunca vai ser como antes e espero que não seja mais. Então, fiquei muito à vontade.
Eu sou uma doutora fresca, já que tem pouco tempo, né, que eu sou doutora. Então, tem um jeito também da fala, da pompa do doutor falar, em que também não me encaixo, porque eu acho que é um novo jeito também de ser doutor, de ser doutora, que tem a ver com o que nós somos. É um outro jeito de falar, é um outro jeito de vestir, é um tom diferente. Tem gente que fala baixo, mas tem muita gente preta, gente que fala alto, como eu. Então, a gente também vai... Isso é novo também. Eu fiquei muito à vontade para ser quem eu sou e falar as coisas que eu penso, e a troca foi muito boa. Fluiu mesmo a conversa. Fluiu entre nós três negros e com Júlia, que não é uma mulher negra, mas que a troca fluiu entre nós muito, a conversa que nós tivemos hoje, né, por telefone, e agora também, junto com vocês dois, foi muito bom. Eu gostei de ter feito. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Vamos seguir construindo, né, num novo tempo, um tempo melhor para nós todas e todos. Com certeza. Vamos juntos aí, juntos, tá bom? Tá Obrigadão. bom, obrigada. Gostei muito. Ai, que ótimo. Vamos dar seguimento. No fim da temporada, a gente vai lançar uma playlist com a indicação de todos os pesquisadores que vieram. Então, você quer uma indicação de quê? De música? Uma indicação sua para a gente colocar na playlist. Não vou lembrar de música nenhuma agora. Nem parece que eu ouço tanto, mas enfim. Tem uma música que eu gosto muito mas eu não vou lembrar o nome dela. Whitney Houston, O Maior Amor de Todos. Tô falando da tradução, né? Eu gosto muito dessa música. Geralmente, eu gosto de ver o clipe, porque conta uma história. Greatest Love of All. E essa música, ela é o maior amor de todos, né? Por você mesma, assim, a leitura que eu faço do que ela está contando ali. Né? Que é uma coisa muito difícil. É uma mulher negra falando isso, né? É uma coisa muito difícil. O maior amor de todos seja você. É sempre alguém. É difícil falar isso para uma mãe também, mas enfim, me toca isso, né? Essa coisa do amor próprio, do se gostar. E ela vai trazendo a infância, encontra dela, ela com o futuro e com o passado, a mãe ou o passado, enfim. Tem um jogo de imagens que me emociona muito. Então eu gosto de ouvir vendo o clipe, vendo do jeito que ela conta a história, do jeito que ela interpreta aquela canção. Para mim, como mulher negra também, eu acho que tem sido um desafio também esse amor por mim, que eu acho que isso vai sendo construído já na fase adulta, né? Ainda muito jovem, mas na época que começa a ser construído, que eu começo a ter essa percepção, a leitura do racismo, começar a gostar do meu corpo, do meu cabelo. Então, hoje eu acho que eu chego aos 43 anos gostando muito mais de mim, muito mais segura. Então, essa música me toca. E me tocou muito durante a escrita da tese. Obrigada. Eu também, eu só tenho a agradecer. Foi muito rico, foi muito importante ter você, Karine. Para a gente, para mim, em vários momentos aqui eu me emocionei, né, de estar ouvindo você, de estar ouvindo toda essa trajetória importantíssima, mas também a sua produção, né, que para a gente bate muito nessa tecla, né, não é só ser por ser, né, a gente não tá chamando Karine só porque você é Karine, mas também por sua produção, pela sua relevância dentro da área, né, então para a gente isso é muito importante. É só agradecer mesmo, foi muito bom, foi muito rico mesmo. Eu também agradeço, né? Mais brevemente, porque eu já falei demais, aprendi bastante e foi muito bacana, adorei o clima, que para mim foi bastante descontraído e teve uma química muito legal entre nós três. Né? Nós três, que eu digo assim, nós com você, né? Sim. A gente também estava com esse receio, acho que deu tudo certo. Deu tudo certo. Porque até então a gente havia entrevistado pessoas que eram do nosso círculo, né? Que a gente estava até comentando isso, a gente não tinha chamado ainda uma doutora de fora, a gente só tinha chamado nossos amigos, e aí era mais fácil. Mas foi muito bom. Obrigado, Karine. Eu que agradeço, eu acho que também o clima foi muito bom para meu primeiro podcast. Acho que eu falei demais, falei foi coisa. Eu estou compartilhando também muita coisa com vocês, porque eu estou muito à vontade, porque eu acho que a proposta de vocês é muito... eu não fui ganhando pelo podcast, mas dá para ver que é uma proposta de gente que tem um compromisso sério, sabe? Com visibilizar mulheres negras, por exemplo, visibilizar essa produção. Não vai ser mais como antes, nós não vamos mais ser invisibilizadas como Beatriz foi, como Lélia foi, sabe? Nós não vamos, vencemos também nesse aspecto, porque nós estamos na academia propondo as leituras dos nossos textos, tem gente fazendo podcast, nos entrevista,
Então, a invisibilidade nunca vai ser como antes e espero que não seja mais. Bom, hoje nós tivemos a honra de receber a doutora Carine Damasceno, historiadora e militante do movimento negro e negro feminista. E não tinha melhor jeito da gente finalizar a primeira temporada do Parabólica Bahia Podcast do que com esse papo esclarecedor e emocionante sobre o protagonismo das mulheres negras na conquista das suas próprias liberdades e das liberdades dos seus. A gente discutiu o quanto é importante dar ênfase às figuras dessas pessoas negras, sobretudo dessas mulheres, que lutaram e ultrapassaram uma série de obstáculos para conquistar essa liberdade, e isso numa sociedade profundamente racista, né, como a sociedade brasileira. A gente também falou sobre o quanto que é errado utilizar essas histórias para relativizar toda a violência, o desrespeito e a dor que foram infligidas às pessoas negras durante séculos a fio. E a gente deseja um Natal de luz e um ano novo de axé para todas e para todos vocês, nossos ouvintes. Em 2022, tem mais Parabólica Bahia Podcast. Este podcast foi editado por Luna Brasil e Neide Oliveira. A gestão de mídias foi feita por Jamile Palafoz e Cláudia Lopes. A produção e apresentação é de Alessandro Cerqueira, Desirê Daliete e Júlia Corsi. A trilha sonora é feita por Verônica Ribeiro, Ed Santana e Lucas Gigal. Nos siga no Spotify, lembra de avaliar a gente, nos segue também no YouTube e no Instagram, ativa a notificação, o sininho, não perde a gente de vista. A temporada acabou, mas já já a gente está voltando na segunda com novidades para vocês, tá? Muito obrigada por nos escutar. Tchau, tchau!